A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos em Cristo. Mais uma vez estamos aqui no canal Felisberto Moreira para gravarmos mais um vídeo para o canal. E neste sábado de hoje, neste lindo dia, vamos gravar um tema importante, a importância da nossa fé. É um assunto muito relevante, que muitos não chegaram na altura de compreender o que significa a nossa fé. Muitos, quando abordam este assunto, abordam de uma maneira muito rasa, e muito superficial. E muitos da Irmandade não entendem o que significa crer. Crer em Deus. Ter uma fé genuína em Deus. Muitos têm um aspecto da fé só no sentido de que creu em Deus. Mas quando lemos a Escritura Sagrada, quando lemos principalmente a carta de Paulo aos Romanos, e a carta de Tiago, compreendemos com mais abrangência este assunto tão magnífico e tão genuíno da nossa fé. Paulo, quando fala da fé, ele fala de uma fé judicial, de uma fé que acontece entre a pessoa e Deus, na hora que ele crê em Deus. Já Tiago aborda o conceito da fé no sentido orgânico. É por isso que o apóstolo Judas, na sua carta, no capítulo 1, ele pega as expressões de Paulo, da fé judicial, e pega a expressão de Tiago, da fé orgânica, e faz uma junção com um tema mais abrangente da nossa fé. E ele fala que nos exorta a batalhar pela fé que uma vez foi dado santo. E a fé ali, ela que Judas aborda, ela não é uma fé no sentido só de crer. Ela está se referindo a todo aspecto da obra redentiva da salvação, que tem ali embutido todos os elementos da obra da redenção. Mas Cristo vai mais além nesse sentido. Então vamos ler aqui o Evangelho segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 6, só o verso 51, para nós abordarmos este tema. Cristo diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei para a vida do mundo. Então, este capítulo 6 de João é um capítulo que Cristo trata da transição.
da transição da lei para a graça, da velha aliança para a nova aliança. Então do verso 1 do capítulo 6, Cristo aborda sobre o maná, sobre o pão que foi dado ao povo de Israel no deserto. Então os fariseus diziam: nossos pais comeram o pão de Deus no deserto. E Cristo falou: meu Pai não vos deu o pão no deserto, porque todos aqueles que comeram no maná no deserto morreram. Mas meu Pai agora vos dá o verdadeiro pão, que o verdadeiro pão é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, Cristo faz uma abordagem da sombra para a realidade, porque todos os elementos que nós encontramos no Velho Testamento, como na arca do concerto, que tinha uma tipologia de Cristo, a pedra, que saiu água, que tipificava Cristo, o maná, que também tipificava Cristo, era sombra, era uma sombra tipológica da realidade de Cristo, quando ele viesse, todos esses elementos, ele atingia o ápice da sua caducidade, porque eles atingiriam o cumprimento da realidade que é Cristo. Então Cristo, aqui, ele fala do pão da vida. E ele fala assim que aquele que não comer do pão que ele desce e não beber do seu sangue, não teria vida em si mesmo. Então, os discípulos falavam: duro é suportar esse discípulo, é suportar este discurso. Poderia este dar sua carne de comer? E eles se escandalizavam. E dizia: a palavra que vos disse são espírito e vida. A carne para nada aproveita. Então, aqui, irmãos, ele vai falar da fé, mas de uma forma mais profunda, de uma forma mais genuína, mais abrangente, que vai além daquela fé rasa, daquela fé superficial que muitos têm conceito que a fé é só crer. Só crer, se tornou crente, se tornou servo de Deus. Só que na realidade não é bem assim. A fé, ela vai muito além desta compreensão rasa, desta compreensão superficial. E Cristo, para embasar, mostrar o que significa fé, ele vai usar aqui instrumentos orgânicos. Nós comemos um pão, irmão, saboreamos a casca, mas o que nos alimenta mesmo não é aquela casca que comemos,
é o nutriente que está ali dentro. Então, Cristo, em João capítulo 3, o verso 14, ele disse: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 14. Agora, João, capítulo 3, do verso 18, ele diz: quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Agora, João 3:36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Agora, João 5:24. Na verdade vos digo, que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Então, a fé que Cristo aborda aqui, daqueles que crer neles, daqueles que comem do pão da vida, que verdadeiramente, diz a palavra lá em 10 de Romanos, do verso 17, que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, irmãos, a hora que nós cremos de verdade, é a hora que ouvimos a palavra. A hora que ouvimos a palavra, o nutriente, a parte orgânica de Cristo, ela sai da palavra e ela começa a fazer parte da nossa vida orgânica. E aí, o que acontece? Acontece um impacto na nossa vida, um impacto transformador, um impacto regenerador, que é operado por essa fé orgânica. O nosso velho, o homem, é eliminado, é desfeito. E aí nasce um novo homem segundo Deus. Há uma ação regeneradora, há uma ação transformadora. Por quê? Porque a parte orgânica de Cristo, ela começa a fazer parte da nossa vida. Ela começa a fazer parte da nossa história, em todos os nossos paradigmas. Eles são quebrados, eles são anulados, né? Os nossos costumes, os nossos maus costumes, a nossa forma de ser, eles são substituídos pela parte orgânica de Cristo. E então a parte orgânica, ela começa a fazer parte da nossa vida, da nossa vitalidade. E aí, o que acontece? Acontece a nova natureza divina, ela começa a fazer parte da nossa vida, ela começa a fazer parte da nossa história. E aí é um sinal, um sinônimo de que verdadeiramente cremos em Cristo. Porque enquanto nós cremos só por quê?
E essa atuação da obra do Espírito Santo, ela não aconteceu dentro de nós, é porque nós não cremos. É porque nós não nascemos de Deus. E aquelas práticas pecaminosas ainda faz parte da nossa vida, é porque nós não nascemos. É porque nós alcançamos uma fé rasa. Uma fé que confessamos a Deus só de boca, mas verdadeiramente não há uma atuação do Espírito Santo. Por quê, irmão? Porque não comeu do pão. Comer, irmão, não é só ouvir. Comer é absorver aquilo que ouvimos. É receber aquilo que ouvimos com fé. Porque quando recebemos com fé, há uma atuação. Há uma operação do Espírito Santo. E aí, depois que ouvimos, já não somos mais a mesma pessoa antes de ouvir. E se sua vida não aconteceu essa operação que Deus está dando de explicar aqui, é porque verdadeiramente você não creu. Houve uma fé de aparência, né? Houve uma fé superficial, houve uma fé rasa, que não rompeu as barreiras da sua vida, do seu coração. Então, a fé, ela vem acompanhado da operação do Espírito Santo. Quando cremos de verdade, quando ouvimos a palavra e cremos de verdade, há um impacto transformador na nossa essência, no nosso coração. E aí já não somos mais as mesmas pessoas. Aquele desejo do pecado, ele é substituído, né, por uma renúncia. Ele é substituído por uma renegação. Passamos a ter nojo, passamos a ter um tédio do pecado. Por quê? Porque já estamos em outro patamar. Fazemos parte de outra esfera, da esfera da natureza divina. Porque a fé, ela traz a nós a natureza de Cristo. E aí, nós vamos sendo modelados para parecer um Cristo, para parecer com Ele. Como diz a palavra em 2 de Colossenses, do verso 6. Assim, como recebemos ao Senhor, andai nele, arraigado e sobreedificado dele. O apóstolo Paulo usa aqui 2 instrumentos, um da construção e outro da agricultura. Um do engenheiro agrônomo e outro do engenheiro civil, que é arraigado. É o conceito de uma planta, irmão. Uma planta, quando ela é plantada, ela vai criando raízes, entendeu? Ela vai crescendo para dentro da terra. E aí a pessoa puxa a planta e não consegue arrancar, porque ela está entranhada dentro da terra. Ela está enraigada, né? E ele usa também a expressão sobreedificado.
a expressão de um alicerce que foi cavado na terra, e ali foi feito um alicerce, colocado pedra, ferro, tijolo,